Disciplina que é dividida em duas partes aí. E hoje eu vou conversar com o professor João Miranda. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Como é que tem sido trabalhar aí essa disciplina até agora? Tem sido tranquilo, né? Uma disciplina que a gente já dá no curso presencial, então já temos bastante afinidade com o assunto, né? Já viemos trabalhando com isso há alguns anos, está tranquilo. Tem sido bem gostoso, assim, de trabalhar. Legal. Bom, então, pessoal, vão mandando aí as perguntas já, quando forem surgindo aí, para a gente responder, né, na medida do possível. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos nomes científicos, né, que tem bastante gente que tem dificuldade, é uma coisa bem complicada. O que pode, o pessoal precisa memorizar aí para aprender melhor essa questão? Bom, realmente, a questão dos nomes científicos, ela é uma linguagem própria, né, do pesquisador de zoologia, de botânica, né, o pesquisador que trabalha com animais ou plantas, especialmente. Eles têm uma nomenclatura própria, assim como quando a gente vê dois advogados conversando sobre assuntos jurídicos, eles têm uma linguagem própria e quem não é da área acaba se perdendo, não entende tudo mesmo. Ou dois médicos conversando, ou dois engenheiros conversando sobre o assunto deles, né, a gente acaba ficando meio de fora, porque é uma linguagem própria. E os nomes científicos, né, a nomenclatura científica é a linguagem própria do zoólogo, né, do botânico, no nosso caso, né, a zoologia. E esses nomes são bastante importantes, né? A gente veio vendo isso nas disciplinas e muito importante para o uso dos nomes científicos é que ele tem uma linguagem única, assim como o inglês hoje é uma língua científica, né, universal aí. Quando a sistemática zoológica foi desenvolvida, o latim era a língua culta, né? Era a língua da ciência na Europa naquele momento, né, os anos 1758, para ser mais exato. E eles definiram, né, os pesquisadores daquele momento definiram que os nomes científicos deveriam ser em latim. E por que nem em latim? Essa é uma pergunta, mas por que em latim? Não podia ser em português, em alemão, em francês? Então a gente tem alguns motivos, né? Um dos motivos é justamente porque o latim é a língua culta. Então, mesmo o pesquisador sendo holandês, alemão, francês, inglês, todos eles escreviam e resolviam algumas coisas em latim, né? Era a língua que eles usavam para se comunicar. E o clero também, né? A igreja também usava o latim como língua culta e até recentemente as missas eram rezadas em latim. Né? Os padres mais antigos tinham aula de latim, meus pais tiveram aulas de latim, então era uma língua culta daquela época. Uma outra vantagem de ser essa língua é que é uma língua morta. Ninguém mais fala latim hoje em dia, então ela é uma língua que não evolui. Então um nome dado em latim ele não vai mudar, porque não tem ninguém usando ela atualmente. E um outro motivo, e também importante, de ter sido uma língua que ninguém falava, né, naquela época na Europa, que era onde se desenvolveu, né, a zoologia, as ciências zoológicas, foi que não feriu o orgulho nacional de ninguém. Então, se, por exemplo, tivesse sido proposto um sistema de nomenclatura de animais aí, em alemão, os ingleses e os franceses, que eram inimigos, né, que guerreavam contra os alemães, nunca iam aceitar isso. E da mesma forma, se tivesse sido proposto em francês, os alemães e os ingleses não iam topar. E se tivesse sido proposto em inglês, os alemães e os franceses não iam topar. Então, essa era foram os motivos principais da linguagem científica, dos nomes científicos serem em latim. Outro ponto importante e que a gente deve usar é que quando existem uma série de regras, né, uma série de normas que definem, por exemplo, que um mesmo animal ele vai ter o mesmo nome em qualquer lugar do mundo. Né? Um animal que ocorre, por exemplo, a sussuarana, né, ou o puma, que é um felídeo que ocorre aqui nas Américas, né, bem famoso. Ele é um bicho que ocorre desde o Alasca, né, no noroeste da América do Norte, até a Terra do Fogo, que é o extremo sul da América do Sul. Em cada país que ele passa, ele tem nomes diferentes. Então, puma, sussuarana, leão da montanha, leão-baio, onça-baia, onça-parda, onça vermelha, leãozinho da cara suja, né, fora outros nomes de linguagens indígenas. E o nome científico dele, Puma concolor. Em qualquer lugar, em qualquer língua que você fala, o nome dele é Puma concolor. Então permite que pesquisadores de vários lugares do mundo estejam falando numa mesma língua, né? Então essa é a importância aí da gente conhecer e saber utilizar. E, a princípio, é bastante difícil, é bastante complicado, né? Porque é uma língua que a gente não usa, são nomes estranhos, mas com o passar do tempo a gente vai pegando o jeito, né? Vai conhecendo um nome, um segundo nome, um terceiro, assim como a gente conhece as pessoas ou os nomes da rua, das ruas da cidade que a gente vive. A princípio você não conhece nada, fica tudo esquisito, você fica meio perdido, mas você conhece uma rua, conhece a outra rua, depois a outra que cruza com aquela,
Aí você vai, daqui a um pouco você tem um mapa mental, e assim funciona, né? Quando a gente entra na universidade, é calouro, por exemplo, tem 200 pessoas, centenas de pessoas que você vai conhecer, e que a princípio são só pessoas. Depois você começa a separar, tem os meninos, as meninas, os altos, os baixos, os gordinhos, os mais magrinhos, né? E a gente começa a dar nomes, né? Esses nomes começam a entrar na nossa cabeça e a gente vai acabando conhecendo os nomes e eventualmente até os sobrenomes dos nossos colegas, das pessoas que a gente vai conhecendo. Então, não precisa se assustar, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo gradualmente, de acordo com o grupo que você trabalha, você vai conhecendo. Aí, com o passar dos anos, um zoólogo vai conhecer centenas e até, quem sabe, aí mais de 1000 nomes científicos, né? A gente acaba conhecendo. E mudando um pouco de assunto, em relação à classificação dos protistas, né, que já teve umas mudanças aí de reino, filo, como que é a maneira correta de classificar? Então, as ciências biológicas, elas não são ciências exatas, né? Então, ela tem algumas variações aí nessas classificações. Quando eu, né, há quase 20 anos atrás, né, fiz o curso de biologia, eu aprendi que os protozoários eram um filo dentro do reino dos animais, né? Mas depois algumas coisas foram mudando, eles se tornaram reino, hoje é um sub-reino, né? E existem algumas dúvidas, né? algumas complicações a respeito. Na verdade, eles são um grupo de organismos unicelulares, eucariontes, né? Eles não têm, então, eles têm núcleo, né, bem definido, a maioria deles tem organelas locomotoras, e o detalhe é que a partir desse grande grupo aí de organismos eucariontes, né, e unicelulares, vão surgir, a partir deles surgem a multicelularidade em fungos, a multicelularidade em plantas e a multicelularidade em animais. E até classicamente eram separados aí os organismos unicelulares e eucariontes que eram heterotróficos, eram chamados de protozoários, aqueles que se comportavam como animais, né, o que precisavam comer o alimento, não faziam fotossíntese. E aqueles que tinham pigmentos que permitem, né, fazer a fotossíntese, né, que tinham cloroplastos, eram considerados plantas, né, plantas unicelulares e animais unicelulares. E, na verdade, eles são muito mais parentes entre si do que realmente as plantas e os animais. Então, foi criado um reino à parte, que eram os protistas, incluindo organismos fotossintetizantes e outros não. Mas hoje eles são considerados muitas vezes reino, outras vezes eles são sub-reino aí dentro dos eucária, né, o grupo dos organismos eucariontes, aqueles que possuem núcleo, né, diferente dos procariontes, aqueles mais simples, né, mais parecidos com as bactérias aí. Você poderia comentar um pouco mais sobre as questões de simetria, simetria radial, lateral, né, bilateral, né? Sim, a gente vê no início da nossa disciplina, né, essas questões aí de simetria. Alguns protistas, né, inclusive, têm simetria, são assimétricos, como as amebas, ou têm simetria esférica, como os heliozoários aí, mas as que aparecem depois no desenvolver da nossa disciplina, principalmente são aí os poríferos, né, começam sendo organismos assimétricos, eles não têm nenhuma regra que define a forma deles. Alguns deles podem ser até ter a simetria radial. Mas depois de poríferos, então, quando a gente entra no grupo dos quinidários e também quitenóforos, né, um outro filo ali de animais diploblásticos, né, aqueles que só têm duas camadas, né, duas membranas embrionárias, esses bichos, então, eles têm simetria radial. O que significa isso? Significa que eles não têm lado direito e lado esquerdo, eles não têm frente e trás, não têm anterior e posterior. Eles têm um conjunto de lados iguais. Né? Qualquer lado, ele é redondo, né? Para qualquer lado, ele está em contato com o ambiente por todos os lados. Esses animais costumam ou ser animais sésseis, né? Eles estão fixos no substrato, né? No fundo do mar, normalmente, ou eles são planctônicos, são organismos que eles não nadam numa direção definida. Né? O planctônico ele está à deriva, ele não tem musculatura suficiente para ir contra a maré, ele está sempre à deriva, são planctônicos. Então, qualquer lado que ele encosta ou percebe alguma coisa, todos os lados estão em contato com o ambiente ao mesmo tempo. Né? Então, esses primeiros organismos têm essa condição. E depois, com o surgimento da bilateralidade, né, vai aparecer junto aí o terceiro folheto embrionário, a mesoderme, né, assunto da nossa disciplina também, e aparece a bilateralidade. Então, são organismos, esses organismos bilaterais, aí sim, eles têm como nós, tem um lado direito, um lado esquerdo, ele tem a região anterior, região posterior, passam a ter ventre e dorso, né?
E associado a isso tem uma coisa muito importante, é que aparece a cabeça, né? Aparece o processo de cefalização nos animais. Então o sistema nervoso se torna um sistema nervoso centralizado, eles passam a ter musculatura, ou seja, um tecido especial para fazer contração muscular. Não que outros organismos não movimentem, mas eles não têm células especiais para isso. E o sistema nervoso central, então, vai se localizar na porção anterior do corpo do bicho, vai acontecer aquele processo que a gente chama, então, de cefalização. Então, não só o sistema nervoso, mas se concentram também os órgãos dos sentidos, né? Órgãos quimiorreceptores, fotorreceptores, órgãos receptores táteis, né? Ou receptores mecânicos, vão estar ali nessa porção anterior, o que a gente chama de cabeça mesmo, nesses animais, né? Então, vai ter uma grande diferenciação. E esses bichos têm uma movimentação direcional diferente dos organismos de simetria radial. Esses bichos, então, eles têm um movimento direcional. Eles andam para frente e não para qualquer lado, né? Eles andam em direção para frente. Lógico, aí tem o caranguejo, alguns bichinhos aí que andam meio de lado, mas eles são exceção, né? A maioria desses outros bichos, eles andam para frente com a cabeça percebendo o ambiente, né? Os órgãos dos sentidos que estão concentrados na cabeça é que vão percebendo o ambiente aí na direção que eles estão se locomovendo. Poderia falar um pouquinho sobre a importância dos recifes de coral, né? A importância ecológica que eles têm? Sim. Os recifes de coral, então, é uma formação, né, que são os esqueletos dos organismos, né, dos quinidários aí, do grupo dos Anthozoa. Os esqueletos deles, depois de mortos, né, vão se depositando no fundo do oceano e vão crescendo outros bichos por cima disso e formam grandes massas rochas, né, calcárias, né, que têm a origem desses esqueletos aí, e essas rochas, né, formam os recifes de coral, e esses recifes eles promovem muito tipo de abrigo, muito tipo de substrato para fixação de organismos marinhos, e isso aumenta bastante a complexidade do ambiente e permite que muito mais organismo consiga viver no mesmo volume de água do que no ambiente que só tem areia e a água, né? Então a gente tem um conjunto de rochas todas perfuradas, né, com muitas possibilidades de fixação de organismos, e isso aumenta bastante a complexidade do ambiente e permite com que muito mais espécies ocorram no mesmo local, né? Então é bem importante aí entender esses recifes e também preservá-los, né? Em relação ao trato digestivo dos nematóides, o que é importante o pessoal saber? Importante aí é que quando a gente entra no grupo dos bilaterais, né, os primeiros bichos, os plateumintos, eles têm trato digestivo incompleto, né? Então eles têm a boca, tem uma faringe, tem um estômago, um intestino, mas eles não têm ânus. Então o alimento entra para o trato digestivo do bicho e aquilo que não é digerido é regurgitado novamente, né? Vai sair pela boca. No caso, quando a gente chega aí no passo evolutivo seguinte, que é a hora que aparece o trato digestivo completo, vai aparecer, então, nós vamos ter a boca numa extremidade e o ânus na outra extremidade. Isso permite, então, que o alimento que é ingerido numa ponta do bicho, né, na parte anterior do bicho, vai passar pelo trato digestivo num fluxo unidirecional. Ele não vai fazer ida e volta, como acontece com quinidários e com plateumintos. Ele vai entrar numa ponta, né, na boca, e vai percorrer o tubo digestivo e sair pelo ânus. Essa movimentação unidirecional permite com que esse trato digestivo seja segmentado funcionalmente. Ele permite que você tenha uma porção, por exemplo, que é feita, que tem células que vão secretar enzimas para digerir, então vai ter uma parte especializada em digestão e outra parte, por exemplo, especializada em absorção do alimento. Então você consegue otimizar a digestão, né, o processo digestório como um todo, né, como acontece com a gente, né, a gente tem parte do estômago, que é a principal parte responsável pela digestão, e depois o intestino responsável principalmente pela absorção dos nutrientes. Então isso otimiza aí a tomada de alimento, a tomada e processamento de alimento aí nos animais. Então é uma grande vantagem de ter um trato digestivo completo, né, com boca e ânus. Legal. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí já pode mandar para a gente. Só queria perguntar, professor, então, antes de a gente responder as perguntas que o pessoal mandar aí, você poderia falar um pouco sobre como que vai ser a avaliação, o que vai ser cobrado, como que é a estrutura? Olha, pessoal, a gente pode adiantar, né? Claro, a gente não pode contar exatamente as questões, mas pode adiantar que se vocês estudaram direitinho para as questões, né, as atividades que faziam parte dos módulos, se vocês responderam direitinho, estudaram para isso, participaram, né, viram as dúvidas no fórum Tira Dúvidas aí,
tá tranquilo, né? Vão ser questões similares àquelas que a gente viu, lógico, não exatamente igual. Se vocês capricharam nos desenhos, né, que eram atividades também, deve cair alguma coisa de desenho para a gente, não para desenhar, mas para dar nomes para as estruturas apontadas. Ele é mais ou menos por aí, segue a nossa avaliação aí dessa primeira parte da disciplina. Uhum. E o que vai ser tratado aí, só para a gente já adiantar um pouco, o que vai ser a segunda parte dessa disciplina, né? Essa segunda parte da nossa disciplina, né, módulo 6 a 10, vamos tratar aí de organismos também invertebrados, né, vamos tratar aí de moluscos, anelídeos e artrópodos, né, especialmente. Esses 3 grupos, né, e várias aulas sobre artrópodos, que é um grupo bastante grande, bastante importante aí. Essa segunda parte com o professor Rafael, né. Uhum. É ele que está aqui, mas não quis aparecer, né? É tímido. Está nos assistindo aqui, né? Atrás das câmeras. Alguma pergunta, então, pessoal? Não temos nenhuma? Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente tem mais uma webconferência depois do curso de Educação Física, né? A gente vai já emendar depois dessa webconferência. Mais alguma coisa, então, aí, professor, para a gente, que seria importante o pessoal saber, para a gente encerrar? Acho que era mais ou menos por aí mesmo, né? Esses são os pontos mais importantes aí dos passos evolutivos aí dos primeiros animais, né? Então a gente espera vocês na segunda parte da disciplina e depois na zoologia 2 também, que a gente vai para os outros grupos aí de animais deuterostômios, né? Equinodermos e vertebrados. Uhum. Tá certo, pessoal. Uma coisa que eu queria lembrar é que o nosso ambiente ainda está... A gente está nesse período de transição em que a gente mudou o ambiente da webconferência, né? E ele está demorando aí uns 3, 4 dias para cair o link lá no Moodle, né? Então, para assistir a gravação, tem que esperar um pouquinho, aí, uns 3, 4 dias que vai estar lá depois da gravação, né? Mas então tá bom. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.